presença de Deus estava na vida de José. Onde José tocava a mão, era abençoado. Logo Potifar viu José, né? Falou, é isso aí, você é um rapaz de bom caráter, um rapaz que trabalha, que faz o serviço direitinho, que faz certo, né? Um rapaz temente que ora ao seu Deus. José dava um bom testemunho ali naquela casa de Potifar. Logo em seguida, o que Potifar fez? Colocou José para tomar conta da casa dele. José tomava conta de tudo que era de Potifar. E tudo que era de Potifar começou a prosperar quando José colocou a mão e começou a cuidar das coisas de Potifar. Glória a Deus! E ali, o chamado de José foi assim, meus irmãos, né? Foi através de traição que foi o chamado de José. Às vezes nas nossas vidas também não é diferente. Às vezes o nosso chamado, às vezes, vem até por causa de uma morte de um familiar que a gente amava, e a gente fica com aquilo no coração, né? O que a gente faz? Vai se achegar ao Senhor para que Ele também se achegue a nós. Assim como aconteceu com Isaías. O chamado de Isaías também foi quando Uzias morreu, né? Foi quando o rei Uzias morreu, que era o grande amigo dele. Aí veio o chamado de Isaías. Então, tudo que José fazia ali naquela casa prosperava, nas fazendas, né? Mas aí veio a perturbação de Satanás. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Veio ali aquela serpente maligna, enviada de Satanás, para tentar fazer José quebrar a comunhão que ele tinha com Deus. Ela sabia que José era servo de Deus. Ela via ali a mulher de Potifar, ela via ali José um jovem belo, forte, formoso, né? Um jovem educado de oração, e ela tentou contaminar com José, né? Ela tentou atrair José para cometer o adultério com José, mas José era aquele que tinha o chamado de Deus fiel. Ele não caiu na tentação. Glória a Deus! Ele não caiu naquela tentação daquela mulher. Ele poderia ter caído naquela tentação. Ela ofereceu grandes coisas para ele, mas ele não levou as suas origens com Deus. Ele tinha Deus Todo-Poderoso, e ali ela armou para ele, meus irmãos. E o que aconteceu? José acabou sendo preso. Ela acusou José justamente de ter tentado cometer um adultério com ela, né? E ali o Potifar, o que ele fez? Lançou José na prisão. Mas José era tão abençoado que ele viu aquela fé em José assim, que ele ficou na dúvida, né, meus irmãos? Pela palavra ele ficou na dúvida. Ele lançou José no caso, ele poderia ter tirado a vida de José. Ele, como capitão da guarda, né, do Egito, ele poderia ter tirado a vida de José, mas ele não tirou a vida de José. Ele colocou José ali naquele cárcere. Tudo era um projeto de Deus na vida de José. Tudo um projeto de Deus. E ali José ficou naquele cárcere preso. Daqui a pouco José também começou a tomar conta daquele cárcere. José começou a administrar aquele cárcere, né? Ali o soldado deu uma chave para José. José colocou aquela casa limpa, né? Ficou tudo limpinho depois que José começou a tomar conta daquele cárcere, que era um cárcere sujo. Glória a Deus, aleluia. E ali José passou a administrar aquele cárcere. Já não era nem mais os carcereiros que estavam ali, era ele que tomava conta daquele cárcere. E tudo que ele fazia ali era bem-vindo. Se ele quisesse fugir, ele tinha fugido, meus irmãos. Ele tinha a chave daquele lugar, né? Aí o que acontece? Aí vem aquele padeiro, né? Aleluia! E foi através daquele sonho que o padeiro teve, né? E o copeiro teve, porque os dois ali, eles aprontaram ali com o faraó, né? Um dos dois aprontou com o faraó, né? E ali, um já era para condenação, né? Um era para condenação. O padeiro seria para a condenação, mas o copeiro, ele voltaria a servir ao seu rei faraó. Glória a Deus, aleluia. O copeiro não tinha feito nada de errado, o erro estava no padeiro. Foi o padeiro que tentou envenenar o rei, né? E aquele sonho que ele teve ali, José decifrou um sonho, né? Um era para a morte, o outro era para voltar de volta a servir faraó. E assim, do jeito que José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, assim aconteceu. E José falou para o copeiro: lembra de mim quando sair daqui. Mas o copeiro não lembrou, meus irmãos. Nem todo mundo tem a consciência de lembrar daquele que ficou ali. Às vezes a pessoa faz o bem para você, né, e você esquece. Você se beneficiou com aquele bem que a pessoa fez para você, e você não volta para agradecer a Deus. É o que acontece muito. São muitos egoístas, nem recebe a bênção, a pessoa ora, busca. Isso acontece no grupo de oração que a gente tem, né? Dia desse aí mesmo, aí a gente orando aí por uma criança, glória a Deus, tudo é para a glória de Deus. Essa criança, glória a Deus, ela
que estava ali, né, já, né, assim, com maus olhos assim da gente ver, minha mãe mesmo, já estava ali chorando, triste, porque para aquela criança, um bebê de 6 meses, está ali com aquela falta de ar tremenda, é difícil, somente Deus, né? E a gente olhando aquela criança, ela já está em casa. Eles não gravaram nenhum testemunho para agradecer no Aleluia, Jesus. né? Glória a Jesus. Devia ter gravado um testemunho para agradecer a quantidade de irmãos que oraram. Mas assim também foi na vida de José nos dias de hoje. Aí quando acontece de Faraó ter aquele sonho, né, de 7 espigas magras, engolindo 7 espigas gordas, Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E 7 vacas magras, 7 vacas magras engolindo 7 vacas gordas, também as vacas engoliam as gordas e não ficava gorda, ficava. Glória a Deus. Faraó começou Aleluia. a ficar perturbado e começou a chamar todos os seus videntes, né? Todo aquele povo daquela época ali que tinha sabedoria do seu reino, e nenhum deles conseguiu decifrar, né? Nenhum conseguiu decifrar o sonho de Faraó. Foi aí que o copeiro lembrou de José. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que ele decifrou o sonho que nós tivemos, e assim aconteceu. Foi quando mandaram chamar José ali do cárcere, né? E José foi falar com o Faraó, e José decifrou aquele sonho, né, meus irmãos? Aleluia. Olha como Deus revela o profundo e escondido para o teu servo e para a tua serva. Se você, meu irmão, minha irmã, está passando por uma luta espiritual, luta material, o que você tem que fazer é clamar a Deus. O Deus de José, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, o Deus dos profetas de antigamente é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou. Se você está passando por uma luta na sua vida, uma luta espiritual, não tem mais força para orar, não tem mais força para louvar, peça a Deus para que Ele venha te dar força, para que você pense na oração, você pense no jejum. O segredo de um homem de Deus e da mulher de Deus é a oração e o jejum. Se você não orar, você não jejuar, você não vai ter força para vencer as batalhas espirituais que vai vir na sua frente. Glória a Deus. Só na oração e no jejum, meus irmãos. Se a gente não orar, não jejuar, não buscar a Deus do jeito que tem que buscar, de qualquer jeito não vai acontecer não. Para acontecer um milagre na sua vida, para acontecer aquilo que você está pedindo ao Senhor, você tem que se achegar a Ele. Quando nós se achegamos a Deus, Ele também se achega a nós, né? Quando nós clamamos a Ele, Ele nos escuta. A palavra do Senhor fala lá em 2 Crônicas 7,14: se pois o meu filho, que se chama pelo meu nome, se atentamente se converter dos seus pecados, né, o Senhor dos altos céus vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E assim, meus irmãos, o sonho foi decifrado: 7 anos de fartura e 7 anos de fome no Egito. E assim, o que Faraó fez? Faraó viu outra pessoa adequada para tomar conta do Egito. José, de um escravo da casa de Potifar, José de um prisioneiro, ele se tornou governador do Egito. Glória a Deus, né, meus irmãos? E grande obra, grande maravilha, Deus fez através da vida de José ali no Egito, durante esses 7 anos de fartura, durante também os 7 anos de fome, que os egípcios não passaram fome, também a sua região em volta. E aí é onde que vem o chamado de José, para ser o governador do Egito. E também o encontro de José com seus familiares, né? Onde todos os seus irmãos vêm, né, comprar comida ali, comprar grão, e é onde que vem o arrependimento dos irmãos. Quando os irmãos descobrem que é José o governador do Egito. Quando José tinha um sonho, meus irmãos, os irmãos se ajoelhavam perante a ele e se prostravam perante a ele, os irmãos ficou com inveja. Os irmãos começaram a criar inveja no coração, principalmente o primogênito, né? O primogênito já começou a criar aquela inveja. Quando o pai mandou fazer aquela túnica, né, para ele uma túnica bonita, já começaram a criar inveja sobre José. Aí já tinha que tirar José do caminho, porque o primogênito naquela época era quem ficava com todos os bens do pai, né? Não tinha divisão. Naquela época não existia divisão que nem hoje, né? A justiça da terra hoje, ela beneficia todos os filhos, né? Na perda ou na ausência do pai e da mãe, né? Quando se tem algo para dividir, quando não se é dívida, né? Aí a justiça divide em partes iguais. Mas naquela época não era assim. O primogênito, ele ficava com tudo que era do pai, e os seus irmãos seriam submissos a ele pela vida toda. Glória a Deus. E assim aconteceu na vida
de José, governou no Egito por muitos anos, né? E aí vem José a falecer, seus familiares, e ali o povo do Egito, eles foram multiplicando, veio um faraó, veio outro faraó, até que esqueceram dos feitos de José no Egito. Esqueceram de tudo que José tinha feito no Egito. Assim a palavra do Senhor nos fala. E ali aquele faraó que tomou conta nessas épocas do Egito, eles viam os filhos de Israel multiplicando e viam um perigo sobre os filhos de Israel, querer dominar eles. E ali o que eles fizeram? Passaram a escravizar os filhos de Israel, né? Passaram a colocar como escravo. Os filhos de Israel viraram escravo dos egípcios, né? Mas ali no meio dos filhos de Israel ainda tinha servo de Deus que clamava o Deus Todo-Poderoso. Ele podia dizer: meu Deus, nos tira desse lugar, meu Deus, né? Porque Deus tinha promessa na vida dos filhos de Israel. Deus tinha uma terra prometida que manda leite e mel para eles. É uma terra boa, uma terra que eles não plantou nada, não abriu um poço de água. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus já entregou tudo para eles, pronto e preparado. Glória a Deus. Mas para chegar, meus irmãos, até a terra prometida, foi uma grande luta, né? Aí é onde que veio o chamado de Moisés. O chamado de Moisés para libertar o povo do Egito, né? Glória, que José trouxe para o Egito, José trouxe todo o povo para o Egito, que eram seus irmãos, 12 tribos, o qual multiplicou pelo Egito e se tornou maior do que os egípcios. A quantidade de os filhos de Israel era bem maior do que toda a população dos egípcios. Assim a palavra do Senhor nos fala. Veio o chamado de Moisés, né? Veio o nascimento de Moisés. Naquela época ali, não podia ter uma ordem ali sobre o Egito. Menino homem que nascesse tinha que ser lançado do mar, tinha que ser jogado no rio, os crocodilos comer. Não podia ter criança, homem, só mulher. Mulher serviria de benefício para ele, para ser mulheres deles, né? E ter filhos deles. E aí veio o chamado de Moisés, né? Quando Moisés nasce, sua mãe não consegue mais ficar com ele após 3 meses de idade. Glória a Deus, aleluia. Coloca ele sobre o rio ali, coloca sua irmã para ir acompanhando. E aí é onde que a filha de Faraó e a serva vê aquele menino vindo pelo mar, né? Pelo rio, né? E aquele rio cheio de crocodilos. Mas, meus irmãos, o projeto de Deus na vida do homem de Deus, na vida de mulher de Deus, pode ter crocodilo, pode ter leão, pode ter o que tiver. E Deus vai te guardar. Os anjos do Senhor estão acampados em volta daqueles que têm o livramento de Deus. Se tivermos na presença do Senhor, o livramento é certo, meus irmãos. O que nós precisamos é estar na presença do Senhor, é sentir a presença do Senhor. Se você não tiver a presença com você, nada você tem. Não adianta caminhar em vão, você só ser mais um dos que está participando de um culto. Se você não tiver a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, se você não orar, se você não jejumar, se você não buscar, se você não ler a palavra de Deus, né? Deus faz saber aquele que lê a palavra do Senhor, ou que guarda na palma do seu coração, para que não venha pecar contra o nosso Deus. E assim aconteceu, meus irmãos. O povo de Israel se tornou escravo dos egípcios. E aí veio o chamado de Moisés, né? Aquela mãe volta a tomar conta do seu filho. Glória a Deus, uma certa idade, ela entrega Moisés ali para a filha de Faraó, o qual Moisés foi entregue com 3 anos de idade, né? Moisés ficou 37 anos sendo preparado no Egito. Glória a Deus. Moisés era como neto de Faraó. Ele foi criado da melhor maneira, com as melhores armas. Era um guerreiro, Moisés, né? Teve uma boa educação, um bom estudo, porque era o que os filhos de Faraó tinham. Então Deus preparou Moisés ali. Foram 40 anos da vida de Moisés ali no Egito, né? Moisés sendo preparado. Glória a Deus, de idade, veio chamar de Moisés. Quando Moisés vê dois israelenses brigando, da família de Israel, 2, ele chega, né, e vê os 2 brigando ali, e acontece o quê, né? E aí ele vê lá na frente, certo? Um cara chicoteando, um egípcio chicoteando um israelense. Aí ele sentiu tanta raiva ali naquela hora ali, e ele foi lá e matou aquele egípcio, né? Ele matou aquele egípcio e escondeu na areia. E ele escondeu aquele egípcio na areia e ficou escondido. E ele achou que estava tudo bem, No dia seguinte, Moisés vem de volta e vê 2 brigando, 2 israelitas.
israelenses. E ele chega até esses dois israelenses e fala: mas vocês dois são dois irmãos brigando? E aí pergunta aquele israelense, fala para ele: vai me matar também como matou? Como matou um dos seus? Porque Moisés era considerado um egípcio, ele não era considerado, né, um israelense. Até o chamado dele, né, dele sair dali, ter a necessidade de correr do Egito por causa do rei de Faraó, ele era considerado um egípcio, ele não era considerado um hebreu, um judeu, né? Então, o que acontece? Ele viu que aquilo ali foi descoberto e ele teve a necessidade de fugir dali. O rei ali do Egito, ele descobriu o que Moisés fez e mandou atrás de Moisés. Quando Moisés deixa o Egito, foge, e é onde que ele encontra ali, né, as filhas de Jetro ali naquele poço. Ele ajuda a dar água para aqueles animais, e ali ele vai para a casa de Jetro, ele manda convidar ele, e ali ele casa com uma filha de Jetro, Zipora. E aí começa o chamado de Moisés com 40 anos de idade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 40 anos, Moisés ficou ali tomando conta de ovelha, lidando com servos, com servas, com 80 anos de idade. Deus chama Moisés. Com 80 anos de idade é onde que Moisés deixa ali as ovelhas e sobe para o Horebe, e é onde que a sarça começa a queimar, né? E Deus fala com Moisés. E Deus pede para ele tirar a sandália do pé, que o lugar que ele pisa, santo é. Aí é o chamado de Moisés, quando Deus fala para Moisés, que está escutando os filhos de Israel, chorando, orando e pedindo misericórdia, porque não aguenta mais ser escravizado pelos egípcios. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos, Deus o tempo todo Ele está nos guardando, o tempo todo Deus está nos tirando da escravidão, basta nós queremos, né? Hoje Deus tem um livre-arbítrio para o homem e para a mulher, servir a Ele ou não servir, né? Hoje nós temos tudo nas mãos, não temos rei para estar chicoteando, para estar nos escravizando, né? Se nós moramos num barraco com Jesus, é garantido que nós estamos aqui de passagem, não precisamos nos preocupar com nada deste mundo. Eu não me preocupo com nada deste mundo, é que não falo com minha esposa, eu não estou agarrado em nada deste mundo. Glória a Deus, se tiver o arroz, eu como e vou orar a Deus e vou agradecer. Se tiver o feijão do mesmo jeito, né? Que nós temos que agradar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Se tiver o banquete também, vamos comer o banquete. Glória a Deus. O que nós não podemos é perder a comunhão com Deus, né? Então, com 80 anos de idade, Deus envia Moisés como profeta, né, para tirar ali os israelenses da mão dos egípcios. Aleluia, Jesus. É onde que veio chamar de Arão, seu irmão, também para estar ajudando. Deus colocou ali Moisés como autoridade máxima, Arão como sacerdote, para chegar até Faraó, meus irmãos, né? E sabemos que Faraó foi tão negligente com a chegada de Moisés, né, que ele não obedeceu nada do que Moisés falou. Né? Quando Deus entregou aquele cajado para Moisés ali, né? E o nosso cajado hoje é a nossa Bíblia, meus irmãos, né? É a palavra de Deus, é tudo que foi escrito em Gênesis Apocalipse. O que foi escrito em Gênesis Apocalipse é o nosso cajado, é a nossa capa. Aleluia, Jesus. Aqui está tudo aqui, né? O que nós precisamos, nós temos aqui dentro da palavra de Deus para viver o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. E aí é onde que vem o desafio ali de chegar até Faraó, né? E desafiar Faraó para deixar aquele povo embora. Mas Faraó de maneira nenhuma, ele não libertou nenhum dos israelenses. Ele queria que o povo ali como escravo. Ele sabia que os egípcios não gostavam de trabalhar em serviço pesado. O serviço pesado todinho era para os israelenses, que era castigado nas olarias, fazendo tijolo, né? Quebrando pedra, né? Nas lavouras. Era tudo os israelenses. Aleluia! E aí é que vem a necessidade de Deus começar a castigar aquele lugar, mandar pragas ali, pragas a sua. Mas nem assim Faraó, ele obedeceu a Deus. Foram 10 pragas, meus irmãos, 10 pragas lançadas, certo, no Egito. Pragas terríveis, pragas de perder até o seu filho primogênito. Nem perdendo o seu filho primogênito, Faraó, ele abriu mão daquilo ali, nem perdendo o seu filho. E aí foi quando Deus usou Moisés para falar que as coisas iam apertar. E quando Deus, ele sente o chamado de Deus, Faraó, ele sente o toque de Deus, ele libera Moisés para carregar ali aquele povo todinho ali do Egito, né? E o povo sai marchando em direção ao Mar Vermelho.
é onde que um anjo vai na frente, né? A palavra do Senhor fala, Moisés atrás com o cajado, coloca as águas no mar, o mar se abre para aquela população de Israel passar. Glória a Deus, aleluia. Para nós não é diferente também não, meus irmãos. O mar para nós está aberto todos os dias. Basta nós orar a Deus, né? Basta nós firmar nossa vida com o Senhor. Se nós colocar nossa vida nas mãos do Senhor, no altar do Senhor, se nós atentamente cumprir os mandamentos do Senhor, as bênçãos do Senhor nos acompanham. Glória a Deus, aleluia. O tempo todo o Senhor está nos dando a direção da palavra, né? Clama a mim, responder-te, anunciar-te coisas grandes e vãs que não sabem. E assim aquele povo atravessa o mar vermelho. Quando o faraó vê que está perdendo toda aquela população de Israel, todos os seus escravos, eles vão atrás. E ali onde que Deus passa a mão sobre aquele mar e engole o faraó com todo o exército de faraó foi engolido com seus cavalos, com seus carros que eles tinham naquela época. E Moisés atravessou em segurança com a população de Israel. Aleluia! Glória a Deus! Então, o nosso Deus, o tempo todo, Ele abre mar para nós passar. O tempo todo, o Senhor, Ele está no controle da nossa vida. Se nós atentamente chegar a Ele, Ele também vai se chegar a nós. Se atentamente nós buscar o Senhor de todo o coração, tenha certeza que o Senhor está velando por nós 24 horas. Deus o tempo todo está livrando meu irmão, livrando a minha irmã. Basta somente você confiar no Senhor. Não se preocupe, que Deus está guardando aquilo que você tem colocado na mão do Senhor, aquilo que você tem pedido. Espera só mais um pouco, que o Senhor vai te entregar. Não se preocupe, Deus ele não tarda, ele não falha. Ele entrega tudo na hora certa, meus irmãos. O nosso Deus é o Deus de mesmo, de ontem, de hoje e de eternamente. Do mesmo jeito que Ele usou os profetas, nós também somos usados na mão dele. Basta nós queremos se achegar a Ele. Se você verdadeiramente quer ser usado na mão do Senhor, se você verdadeiramente quer ter um compromisso com Deus, quer ter uma mudança de vida, faça um compromisso com Deus, de colocar a sua casa em ordem, de ver tudo que estiver errado dentro da sua casa, você colocar ela em ordem. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Você colocando a sua casa em ordem, que é a sua vida, se chegando ao Senhor, tenha certeza que o Senhor também vai chegar a você. Aleluia. Se você colocar a sua vida no altar, deixar a sua vida no altar, tenha certeza que tudo de bom vai acontecer na sua vida. Por lutas, você passando por luta, você passando a luta com Jesus, meu irmão, não tem nada melhor do que você passar a luta. Verdade, Deus. A luta que você passa com Jesus, a vitória é certa, a vitória é garantida. Né? Quando você está, meu Deus, eu estou passando uma luta tremenda. Deus ele é contigo. Não se desanime, não se desespere, porque o Senhor vela por ti. Né? Tenha certeza que o Senhor Ele vai te entregar o melhor. Ele não vai te desamparar. O nosso Deus jamais ele desampara. O nosso Deus o tempo todo ele está cuidando de mim, cuidando do meu irmão, da minha irmã. O tempo todo ele está cuidando de nós. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Até aqui, meus irmãos, né? Glória a Deus. Que o Senhor continue falando no coração dos irmãos. Que o Senhor continue abençoando a vida dos irmãos. Que o Senhor continue abençoando os familiares dos irmãos, repreendendo todo o mal, repreendendo toda enfermidade. Que o Senhor venha entregar o melhor na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Assim, meus irmãos, né? Até aqui o Senhor falou conosco essa noite. Até aqui o Senhor falou com a tua igreja. Porque o Senhor, né? Ele dá um tempo determinado para nós. Se passar disso aqui, já não é mais, né? Do Senhor, mas só de mim. Né? Glória a Deus. Aleluia. E assim nós vamos encerrar o culto essa noite. Né? Quem precisa de oração? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu também sou carente de oração, meus irmãos. Não esqueça de orar pelo irmão Elias. Ore pelo irmão Elias nas suas orações, que o irmão Elias tem orado por cada